Então, aquela situação daquele paciente seu de urgência, sabe aquele molar inferior, que você está lá com o seu paciente sentindo dor, que você está anestesiando, querendo ali, na boa vontade, fazer a sua cirurgia de acesso para resolver a urgência desse paciente e a anestesia não pega. E aí, você já teve essa situação, Adriana? Sim, sempre. Quem não teve essa situação, né? Aliás, uma situação extremamente comum no dia a dia. E eu trouxe aqui para vocês hoje, nesse nosso Pode Crendo de hoje, 6 coisas que você precisa prestar atenção para tornar a sua anestesia pterigo-mandibular cada vez mais efetiva. Porque o nosso objetivo é levar para você informação de qualidade e, claro, fazer com que você pratique a endodontia e a odontologia no nível mais alto possível para os seus pacientes. Esse é o Pode Crendo, o podcast da equipe Núcleo Endo. Núcleo Endo, canal aberto com sucesso. Eu sou o professor Leonardo Barroso, 31 anos de formado e de experiência clínica. Essa é a professora Adriana Marques. 21 anos. De odontologia, né? E nós estamos aqui hoje para conversar exatamente sobre esse tema, sobre esse assunto. Você já teve isso, Adriana? Já. Eu acho muito interessante você trazer esse tema, porque assim, a gente está ali na graduação há muitos anos, né? E eles estão em fase de treinamento, estão aprendendo justamente fazer, não a técnica em si, né? Então, ali eles já passam por um desafio, mas a gente passa muito com os nossos alunos da pós e com dentistas formados que vêm ali com essa dificuldade. Então, não é só o recém-formado que está aprendendo a técnica em si, o local, mas também aqueles que já estão com bastante tempo de jornada aí e tem essa dificuldade, entra em contato, quer saber se a gente já está sabendo de alguma situação mais atual para poder lidar com esse tipo de desafio e não entrar naquele questionamento, o dente está inflamado, é assim mesmo, a anestesia não pega. Né? Como se a questão da inflamação fosse o fator-chave para a anestesia não pegar. Né? E ali aconteceu o que você sempre fala, virar uma cadeira de tortura. É isso que a gente não quer, é isso que a gente quer passar aqui hoje para você. O que está nos artigos científicos aí, o que tem para a gente fazer uma odontologia baseada em evidência científica. Perfeito. Né? Não, acrescento ainda mais no que a Adriana está falando, que você está falando. Vou dizer para você, não é só os alunos de graduação e os alunos de pós-graduação, não. Tem marmanjo, entendeu? Cascudo, escolado, que também, de vez em quando, leva uns tapas na cara e umas dedadas no olho, né? Dessa bendita dessa anestesia troncular, dessa anestesia pterigo-mandibular. Porque, como vocês bem sabem, todo o nosso Pode Crendo tem ali um fator por trás que trouxe o assunto para a gente. Ou, às vezes, é um colega, um aluno, e esse Pode Crendo de hoje foi baseado numa experiência do professor Leonardo. Na minha experiência pessoal, que ano passado eu fui atender um paciente, vou começar Sim. com a história, né? Vou atender um paciente que eu precisava fazer uma endodontia do dente 47 nesse cidadão, e esse cidadão eu levei 3 consultas para eu conseguir um nível de anestesia onde eu consegui fazer a minha intervenção nele. A primeira consulta foi tão frustrante que eu fiquei 45, quase 50 minutos com ele na minha cadeira, né, aguardando o efeito anestésico, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E, assim, eu não consegui promover nada, absolutamente nada de anestesia. Aquilo ali me levou a um estado de nervo, de frustração, de desapontamento, porque eu sou daqueles caras assim, que eu não vou me convencer, Adriano, com uma explicação simples assim, eu sei que o processo inflamatório ele vai interferir na dinâmica do anestésico, eu sei disso, mas eu não conseguia crer, não consigo crer que a gente estando no 3º milênio, no século XXI, a gente ainda tenha que se submeter a certas limitações e submeter os nossos pacientes a certas limitações, a certos sofrimentos que, assim, não casam mais com a odontologia que precisa ser praticada hoje em dia. Lá, isso 50 anos atrás, tudo bem, 50 anos atrás estava valendo, mas hoje em dia, não dá, cara, não dá. Então, isso me moveu em direção a uma busca. Eu me lembro que, na época, eu estava fazendo um grupo de estudo com o pessoal que a gente se reunia na internet, que foi o precursor desse projeto nosso aqui, e
Eu fui para a literatura para falar assim, cara, aquilo não me deixou conformado. Eu falei assim, não, eu preciso me movimentar no sentido de entender o que é que está acontecendo, né? E se existe na literatura algo que seja mais atual, que seja, né, enfim, que seja uma saída, uma solução que eu pudesse empregar para esse paciente. Então, isso foi muito bom, pelo ponto de vista do desafio, foi muito bom porque me ajudou a entender na minha cabeça e a fechar 6 passos importantes que a gente precisa ficar atento quando a gente vai pensar em fazer uma intervenção na mandíbula, onde você precisa de uma anestesia pitérigo-mandibular. Efetivo. Efetivo. Essa é a ideia. Mas antes de começar, vamos chamar nossas regrinhas? Mas antes de começar, vamos aqui começar pelas nossas regrinhas. A primeira regra, galera, é a seguinte: você já chega curtindo, tá? Dá uma força, dá uma moral pra gente, porque se você curte, isso mostra para o algoritmo do YouTube e do Instagram, do Spotify, que o nosso programa vale a pena e isso recomenda para mais pessoas. A segunda regra qual é, doutora Adriana? Compartilhar para um amigo. Se você acha que esse tema aí tá valendo a pena, que vai caber bem para ele, se ele te contou ali uma história de que passou dificuldade, então encaminha para um, pelo menos. Regra número 2. Vai, que você sabe que está precisando, ou que comentou com você que uma situação semelhante, encaminha para essa pessoa. E a terceira regra é: faz um comentário e diz para a gente aí se você já experimentou esse tipo de dificuldade e, se sim, o que você fez de diferente. Porque, de repente, você tem uma solução melhor do que a nossa e a gente está aqui também, não é só para passar conhecimento, a gente também está aqui para aprender. Beleza? Isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Tá tudo bem. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, e isso, na verdade, foi a programação neurolinguística que me mostrou, é o seguinte: é a gente fazer uma reflexão sobre o momento da anestesia e o momento vamos dizer assim, que o paciente está enfrentando quando ele vai nos procurar, né? Eu sempre digo o seguinte: é um momento realmente de muita dúvida, de muita apreensão, de muita ansiedade. Primeiro porque, assim, ninguém vai ao dentista porque gosta, né? Ninguém vai dando risada, ninguém vai dando pulo de alegria, de felicidade. A gente ainda vive num país em que a cultura é muito mais buscar atendimento odontológico quando o dano já foi feito, quando o problema está instalado, do que propriamente uma mentalidade preventiva, correto? Então, quando o paciente chega para a gente, ele já chega numa situação onde ele já está experimentando dor, onde ele já está experimentando ali um sofrimento, ele já está experimentando um desconforto. Na noite anterior, pode ser que nem tenha dormido direito, né? Exatamente, ele tem ali ele tem ali um nível de prejuízo da qualidade de vida dele, porque às vezes não é só a noite anterior, é 2 noites, é 3 noites, né? Até que de repente ele conseguiu chegar até você ou até um serviço de urgência para poder ser atendido e tudo mais. Então, assim, ele já vem durante um tempo experimentando esse grau de sofrimento. E esse grau de sofrimento é importante nós dentistas compreendermos que esse grau de sofrimento ele vem de um turbilhão de pensamentos e de sentimentos. A gente precisa lembrar sempre que dor ela é uma experiência subjetiva, individual, igual cartão de crédito, intransferível. A forma com que eu experimento dor não é a forma como você experimenta dor, como não é a forma, né, que você que está aí no Spotify ou no YouTube assistindo a gente também experimenta dor. Cada um tem um limiar de dor e cada um dá uma interpretação, um significado para essa dor diferente, baseado nas suas próprias experiências pessoais, baseado em relatos de pessoas próximas a você, de experiências de pessoas próximas a você, baseado nas suas crenças, ou seja, naquilo que você entende que é importante para você ou não é. Enfim, existem vários filtros na nossa mente que vão julgar esse estímulo nocivo, esse estímulo doloroso que está chegando ali no sistema nervoso central. E uma coisa que não é todo mundo que
que sabe, ou se sabe não toma consciência disso, é que a dor está profundamente misturada com esse conteúdo emocional, porque no próprio trajeto da sinapse dolorosa, até a sinapse dolorosa, a informação dolorosa, até ela chegar no centro de processamento da dor, no tálamo, e subir para o córtex cerebral, que é onde o indivíduo toma consciência do problema, passa-se por uma área central no cérebro, que é a área relacionada às emoções, a amígdala, o hipocampo. Então, existe ali não só memórias que são despertadas, sensações e emoções que são despertadas, mas memórias também que são despertadas. Então, se a pessoa já teve um problema prévio, ela já teve uma experiência prévia, quando ela começa a sentir algo semelhante àquilo ali, suscita nela a memória e a pergunta que vem, meu Deus, será que é aquele dente? E aí começa aquela espiral, né, de pensamentos catastróficos um atrás do outro. Por quê? A cabeça pendula entre estar no passado e tentar entender e projetar o futuro. Então, meu Deus, será que aquela coisa que aconteceu lá atrás, será que eu vou sofrer do jeito que eu sofri aquela vez com aquele dentista? Será que eu vou passar por tudo aquilo que eu já passei lá atrás no passado? Ou será que eu vou passar por tudo aquilo que eu vi a minha mãe passar? Ou que a minha tia comentou que passou? Será que esse problema é grave? Será que isso é algo que vai me afetar no meu dia a dia? Eu vou conseguir trabalhar? Eu vou conseguir pagar minhas contas? Quanto será que vai custar isso? Olha um turbilhão de pensamentos que estão naquele ser humano quando ele vem até você e você precisa fazer ali, né, um atendimento de urgência. Então, a gente tem que levar em consideração, André, eu sempre digo que assim, eu entendo que nós, profissionais de saúde, nosso papel não é julgar o nosso paciente, nosso papel é agir como facilitadores do processo de cura. Então, eu tenho que entender isso, por quê? Porque a minha intervenção ali vai ser justamente a intervenção apaziguadora, de trazer tranquilidade, de trazer calma, e eu tenho que criar um ambiente ali, um ambiente que seja favorável para a instalação dessa tranquilidade. E eu não posso simplesmente achar que a pessoa chegou de cara amarrada, de cara fechada e tudo mais, e eu simplesmente ali fazer um rótulo, emitir ali um carimbo de dizer, esse é chato, esse é mal educado, esse é grosseiro, esse é isso, esse é rude, esse é isso, esse é aquilo, porque isso é muito ruim, né? Quando a gente rotula a outra pessoa, a gente coloca para o nosso cérebro só aquela janela para a gente olhar aquela pessoa. Então, isso acaba limitando. E entendo que para a gente, profissional de saúde, especialmente na nossa área, lidando com dor, a gente rotular a partir de uma pessoa que estava numa experiência de dor é uma baita de uma covardia, porque a pessoa não está no melhor dia dela, né? E você realmente não pode tomar aquela história, né? Você pegar o livro, julgar o livro só pela capa do livro, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. É empatia, né? A gente fala tanto em empatia, eu acho que aí tem que rolar uma empatia muito grande, que ela está vindo de uma dor, né? Igual você falou, essa cascata de pensamento ruim, indo lá do passado, projetando o futuro. Isso eu lembro, assim, quantas vezes a gente, na nossa clínica, vê aquela pessoa da primeira consulta, quando ela volta para a segunda, como é uma pessoa totalmente diferente, transformada, né, leve, sem aquela energia, aquele semblante pesado de dor que veio da primeira, né? E isso é uma das coisas que, na verdade, me fez me tornar o que eu quis me tornar na minha vida. Porque, para mim, não tem nada mais gratificante do que realmente você conseguir tirar o sofrimento de uma pessoa, pelo menos amenizar, mitigar o sofrimento de uma pessoa. Isso foi uma das coisas que eu me lembro nitidamente na minha época de faculdade, quando eu fazia estágio no pronto-socorro da prefeitura, como eu me espantava com atender a pessoa num dia e a pessoa num retorno, eu olhar e falar assim, nossa, mas parece que é outra pessoa completamente diferente. Então, realmente, a gente entendeu o impacto que a dor tem na manifestação de personalidade das pessoas. Né? O humor. Então, assim, a gente não pode julgar. Mas
entendendo esse momento psicológico ali, é muito importante a gente, agindo com empatia, então, como você colocou bem, é a poderosa frase, né, de que assim, olha, eu entendo você, imagino o sofrimento que você está experimentando, o desconforto que você está sentindo agora, mas senta aqui, vamos entender qual é a situação. Eu estou aqui para te ajudar. Eu acho que essas são frases que realmente você consegue estabelecer uma conexão a ponto de, inclusive, existem pessoas que estão experimentando um quadro de dor, Adriana, elas estão armadas, né? Porque ninguém fica confortável numa situação dessa, e existem pessoas que, por traumas da vida, por experiências de vida e tudo mais e tal, isso realmente é um gatilho para elas de que elas se sentem desprotegidas, então elas se armam. Então a gente realmente tem que criar um momento, uma situação onde a pessoa se desarma. Aí você vê, eu noto assim, nitidamente assim, a diferença de postura quando eu falo essas frases, a pessoa parece que assim, ela, sabe, se solta na cadeira, relaxa, como quem diz assim, não, essa pessoa que está aqui para me atender, ele realmente está interessado, ele realmente se importa comigo. Eu não sou só mais um número, não sou só mais um cifrão, mas eu sou realmente um ser humano que ele se importa comigo porque ele quer me ajudar a resolver a questão. Eu acho que é isso aí. Isso é a primeira coisa que eu procuro trazer para a minha vida profissional. Então, é a gente entender esse momento e criar realmente um ambiente favorável para que essa consulta possa transcorrer com o mínimo de resistência. Uma ação que a gente faz é a música, né? Que a gente coloca para o paciente. A gente tem essa preocupação de perguntar para ele qual é o ritmo, o cantor, para rolar, fazer um rapport, uma comunicação, né? Ali que a gente consiga ter uma sintonia, e aí a gente vai e coloca essa música que ele fique à vontade ali, que... A música do rapport, ela é boa, ela é importante para deixar a pessoa à vontade, né? Mas também existem outros tipos de música que eu também acho muito interessante, e semana passada mesmo, no módulo da especialização, eu estava mostrando isso para uma aluna que, não sei se você sabe, mas a gente tem uma aluna que toca violino, a Larissa, ela toca violino e ela está com interesse de entender o papel da música no gerenciamento emocional dos pacientes e até na fisiologia dos pacientes. E eu estava mostrando quanta pesquisa bacana tem a respeito da musicoterapia sendo utilizada para atendimento odontológico, para atendimento endodôntico, e o quanto que a música traz um impacto positivo, redução de frequência cardíaca, redução de pressão arterial, que são alguns dos parâmetros, relaxamento, controle da respiração, enfim, são coisas muito fantásticas. E existem músicas que são músicas de 432 Hz, né, de compasso, são músicas que também têm essa capacidade de trazer o relaxamento, uma música instrumental, um piano, uma coisa assim. O fato é você criar um ambiente que seja um ambiente possibilitador para o atendimento. Não deve ser um atendimento cheio de interrupção, um atendimento cheio de distração no consultório, nem com um dentista distraído, né, que toda hora pega o telefone celular para poder saber, é uma notificação no celular. Então, eu acho que a primeira coisa que eu entendo é assim, a gente trabalhar o nosso lado profissional. Eu estou aqui para quê? Qual o objetivo? Então, eu não posso ficar interrompendo a minha consulta, né, com assuntos aleatórios, com outras coisas que não têm a ver exatamente com o que vai ser feito ali, e telefone celular, interrupções por quem trabalha com a gente. Isso que eu ia falar, uma SB ou a dupla na faculdade, o colega de trabalho, né, uma clínica que às vezes quem trabalha no SUS, tem só aqueles blocos separados por um murinho pequeno, ficar um conversando com o outro. Batendo papo com o outro, realmente prestar atenção no que está fazendo, porque o ser humano que está sentado ali, ele está acordado, sim, e ele está ligado, está percebendo tudo que está no ambiente, e o mais interessante, que ninguém para prestar atenção, é o seguinte, tudo que ele está observando no ambiente, que ele está recebendo de estímulo de ambiente, tudo ele está também fazendo o próprio julgamento e tirando as próprias conclusões dele. Então, é para a gente realmente ficar ligado no sentido de que, assim, qual é a imagem que você quer passar para o seu paciente? Qual é a imagem que ele tenha de você, né? Eu acho que antes de ir para a segunda
regra, o segundo ponto, quer dizer, eu acho que você podia contar aquela história do seu amigo anestesista, que ele fala com você, né, da questão, como é importante você... Excelente, muito ter bem uma lembrado. boa comunicação ali, Excelente. conta que essa é boa. Olha, eu me lembro que, assim, houve um momento da minha vida profissional que eu me questionava e me perguntava algumas coisas, mas eu me lembro que esse foi um dos momentos de virada de chave na minha vida profissional, que foi assim, eu atendia um amigo que ele é médico anestesista. E um dia eu finalizei o tratamento endodôntico dele, ele levantou da cadeira e falou para mim assim, cara, você já parou para pensar como é que a tua profissão é foda? Aí eu falei assim, foda? Foda como? Como assim você está querendo dizer? Ele assim, não, foda, foda mesmo. É muito foda o que você faz. Eu assim, não estou entendendo como, assim, o que você quer dizer com isso? Aí ele falou assim, não, olha só, eu sou anestesista. E eu estou cansado de ver lá no centro cirúrgico, depois lá no vestiário, os médicos, né, se vangloriando da técnica que eles usaram para fazer um determinado procedimento, que fizeram assim, que fizeram assado, se vangloriando da habilidade e tudo mais e tal. E eu fico vendo aquilo ali e só penso comigo assim, pô, os caras ficam se vangloriando disso, mas eles esquecem que eu apago o paciente para eles fazerem o que fazem. Ou seja, o que eles estão fazendo é um boneco, né? Por favor, eu não estou aqui diminuindo a profissão de ninguém. Quero só passar o ponto de vista que o colega passou para mim e que para mim foi uma virada de chave. Talvez para você, dentista que está assistindo a gente aqui, também possa ser importante essa reflexão. Assim, os pacientes estão apagados, eles não têm reação. Então, o cara tem uma condição excelente para produzir a melhor técnica ali. Só que na tua profissão, Léo, o que acontece é você tem que ter a técnica, ser rigoroso, cuidadoso no que faz, muito meticuloso o teu trabalho, muito detalhista o teu trabalho, e você trabalha o tempo inteiro em alguém que está acordado e que tem reações naturais aqui na cadeira. E que você, por isso, então, muitas vezes, você está fazendo o que você está fazendo, mas, ao mesmo tempo, você tem que criar um ambiente psicológico, ir contando uma história, ir distraindo, criando distrações ou mudando o foco de atenção para o paciente, porque você tem que conseguir que aquele indivíduo colabore da melhor forma possível com o que está sendo feito. Aí eu falei assim, caraca, porra, Rolim, nunca tinha pensado nisso. E ele falou assim, pensa nisso, porque eu acho que a sua profissão é muito foda, cara. Eu não sei se eu conseguiria fazer a sua profissão. E isso foi uma virada de chave. Porque você trabalha ali 1 hora e meia com o paciente, e não é só um paciente, igual ontem eu atendi um paciente com síndrome de Down, hoje eu atendi uma criança de 9 anos fazendo endodente tecido, e é o controle do comportamento de uma pessoa especial, né, ali especialmente do controle de comportamento, mas você trabalha com pacientes oncológicos, pacientes com problema de coluna, que tem que mexer, né, e a gente tem no nosso consultório, na nossa clínica, cadeira que faz a massagem, que faz isso, tem que ter, não, pode dar uma viradinha, ajeita aqui, a grávida, são tudo situações... Tem um fóbico, tem um paciente que tem alto nível de ansiedade, tem um paciente deprimido, a gente tem bastante desse tipo de situação. Então, você tem que, né, trabalhar a técnica, mas alinhar a técnica psicológica. Que o que eu vejo muito é que nós, dentistas, fazemos isso de uma maneira intuitiva, mas o que eu fui descobrindo durante o tempo que eu fui estudar outras coisas na minha vida, é que para tudo existe uma técnica, que talvez você faça de maneira intuitiva, existe uma boa técnica que, para você que não faz intuitivamente, se você quiser aprender, é você aprender e treinar, que você acaba desenvolvendo aquilo, né? Mas, voltando para a situação aqui da nossa anestesia ptérigo-mandibular. Então, essa é uma dúvida muito frequente, uma dúvida muito... que acontece com muita frequência lá no dia a dia nosso de faculdade. E, como eu disse para vocês, eu tive uma situação recente, então isso me fez pensar sobre alguns cuidados, algumas coisas importantes que a gente tem que ter em mente, além de ter esse preâmbulo aí, né, psicológico da coisa, para a gente poder desenvolver. Por quê? Porque um paciente em que está com dor, ele está no modo de sobrevivência.
E se ele está no modo de sobrevivência, ele está alerta. Porque a principal preocupação dele é se o seu procedimento vai ser efetivo a ponto de tirar ele da crise que ele está. E a segunda preocupação é se o seu procedimento, o fato de o seu procedimento precisar ser feito, vai fazer com que a crise fique mais aguda ainda. Sim, verdade. Né? Então, é ele assim, são as duas perguntas, doutor, vai doer? E a segunda pergunta, doutor, vai doer depois que passar a anestesia? São as duas perguntas, né, mais frequentes de acontecer. Então, a gente tem que, tendo isso em mente, alinhar uma estratégia. E o que eu aprendi, o que eu entendi depois dessa situação que eu passei, que eu já vinha ao longo dos anos, né, desenvolvendo, mas isso me fez olhar com mais convicção para pensar assim, cara, eu tenho que bolar aqui uma estratégia para não deixar as minhas consultas mais degringolarem nessa parte psicológica da coisa. E aí a gente vai ver que a anestesia ela tem um fator crucial, fundamental aí para favorecer esse psicológico. Então, a gente precisa realmente criar consultas que sejam cada vez mais indolores. Mas como criar isso? Né? Então, a gente vai para a literatura e a gente precisa pensar algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu entendi, Adriano, é o seguinte, primeiro é a gente entender quem é o nervo alveolar inferior. Vamos entrar na técnica propriamente dita. Quem é o nervo alveolar inferior? O nervo alveolar inferior, ele desce, então, do gânglio de Gássia, lá na fossa pterygomaxilar, ele desce para ele poder entrar para dentro da língula da mandíbula, antiga espinha de Spix, né, na minha época. Então, onde a gente vai pegar esse nervo é exatamente antes dele mergulhar na espinha de Spix. E a gente tem que entender na língula da mandíbula. E a gente tem que entender que a gente está falando de camada profunda. Então, esse nervo ele desce numa camada profunda para poder mergulhar na língula da mandíbula, mas ele está recoberto antes. Por cima desse nervo ali tem o tendão do músculo temporal, existe ali uma camada, né, adiposa, alguns pacientes têm uma camada adiposa, e depois vem a própria mucosa, propriamente dita. Então, o que acontece é que esse trajeto, de onde esse nervo está situado até a superfície, é um trajeto longo. É por isso que as agulhas precisam ser ou uma agulha média ou uma agulha longa para você atingir. Você não vai conseguir atingir esse nervo com uma agulha curta. Você tem que imaginar que você vai depositar o líquido e que esse líquido, então, ele vai se difundir, ou seja, ele vai espalhar para ele poder, então, embeber a bainha desse nervo e para começar a produzir o efeito dele. Quanto mais próximo você chegar, melhor. Mais assertiva vai ser essa anestesia e, ao mesmo tempo, você também encurta o início de instalação dela. Quanto mais distante você tiver, né, mais longo vai ser o trajeto para ele se difundir, mais tempo vai levar. Então, uma coisa que eu entendi é, no minimamente, uma agulha média para você fazer essa anestesia. Então, a gente entender isso. A segunda questão, ainda dentro desse primeiro tópico aí, que é a anatomia do nervo, é a gente entender que o alveolar inferior, ele é um nervo calibroso, ele é a soma de várias fibras nervosas. E que essas fibras nervosas, na periferia desse nervo, estão as fibras nervosas que vão inervar a parte de tecidos moles, então gengiva, a mucosa, até o lábio, né, correspondente ao lado que você anestesiou, e que na camada profunda desse nervo, ou seja, na região central desse nervo, é que estão as fibras nervosas que alimentam a polpa dos molares. Então, o que está acontecendo, o que vai acontecer ali é que você vai depositar o anestésico ele começa a difundir pela periferia até ele chegar no centro. Então, o que significa dizer, pessoal, que quando você faz o pterigomandibular ao seu paciente diz para você que ele está sentindo a lateral da língua dormente, que ele está sentindo
o canto da boca, né, o lábio, a metade correspondente do lábio inferior, significa que você acertou o ponto da pterigo-mandibular. Mas isso não quer dizer que exista dormência pulpar. Isso não quer dizer que exista anestesia em nível profundo e nível pulpar. Então, você precisa entender que o anestésico, ele é, e esse é o segundo ponto, o anestésico é uma droga. E por ser uma droga, no sentido de ser um medicamento, ele tem uma farmacocinética e uma farmacodinâmica. Você vai precisar deixar ele produzir o efeito dele, ele fazer o efeito, ele chegar onde ele precisa chegar para ele poder produzir. No próprio livro do Malamed mesmo, que é a Bíblia, né, da anestesiologia, o próprio livro do Malamed mesmo, ele fala, olha, não sei se vocês já leram, mas se não leram ainda, pega o livro lá de curiosidade para poder checar. Dormência pulpar, né? Anestesia pulpar, anestesia em camada profunda na mandíbula, de 10 a 15 minutos depois de você ter feito a administração do anestésico. E qual é o problema do dentista? O problema do dentista, a gente fica muito focado em falar da ansiedade do paciente, mas a gente esquece de falar da ansiedade do dentista. O dentista quer anestesiar e quando o paciente falar que o lábio está dormente, ele quer meter broca na cárie do paciente, quer meter broca na dentina do paciente e não quer que o paciente sinta nada. Ele não teve dormência ainda, esse anestésico não se difundiu suficientemente para chegar onde precisa chegar. Então, o dentista ele precisa entender que o anestésico é uma droga e que ela vai precisar se difundir, então ele precisa conter a ansiedade dele. Então, a primeira coisa é a gente entender que eu preciso usar uma agulha que seja minimamente média ou longa para eu poder chegar o mais próximo possível desse nervo, porque ele está em camada profunda. A segunda coisa é eu entender que quando eu acerto o ponto, eu vou ter a dormência de tecido mole, mas isso não significa que eu já estou com anestesia pulpar. Eu preciso aguardar esse anestésico pelo menos de 10 a 15 minutos após a administração da anestesia, para eu poder testar, para saber se essa polpa realmente anestesiou. Beleza? Então, são esses dois pontos importantes aí. Então, o terceiro lance é exatamente entender que quando o seu paciente diz para você que ele está com dormência labial e dormência lingual, isso não é indicativo de anestesia pulpar. Isso é indicativo de que você acertou o ponto. Esse é o terceiro item, fundamental. A quarta situação que a gente precisa prestar atenção são os complementos. E aprender, né? Né? Quais são os complementos da Os complementos, porque eu não sei se você sabe, como a própria professora Adriana falou aqui, realmente aprender, não sei se você sabe, mas existem fibras pulpares que não têm origem somente no alveolar inferior. Existem fibras pulpares que vêm também do nervo bucal, que está na vestibular, e do nervo milioide, que está pela lingual. Então, você precisa anestesiar também, tanto fazer uma anestesia no nervo bucal, quanto uma anestesia também no nervo milioide. Correto? Tá? Agora, o que é importante nessa anestesia do bucal e nessa anestesia do milioide? Mais uma vez, é a minha sugestão, né? Você só pode fazer os complementos depois que o seu paciente relatar que teve dormência lingual e labial. Se ele teve dormência lingual e labial, significa que você acertou o ponto da sua pterigo-mandibular. Mas, se você, ao invés de aguardar, você resolve anestesiar logo em seguida, você faz a pterigo-mandibular e depois, em seguida, você faz a do bucal e faz a do milioide, quando você perguntar para ele se ele está sentindo dormência e tudo mais, você pode fazer ele se confundir dizendo, doutor, está dormente, está tudo bem, beleza e tudo mais, e você achar que a sua anestesia está fazendo efeito, quando na verdade não está. E aí, o que acontece quando o paciente ele está lá sentindo a dormência dele, relaxadão na cadeira dele, assim, tentando se controlar, tentando, né, se entregar realmente para o procedimento para a coisa poder funcionar, e você aciona a sua caneta de alta rotação
e ele dá um pulo na tua cadeira quando você toca a broca na dentina dele. O que acontece com esse paciente? Nossa Senhora, vai descarga. Uma descarga de adrenalina. Ele sai, né, desse estado em que ele estava procurando confiar em você e entra novamente no estado de alerta, no estado de sobrevivência. Então, a gente precisa compreender que quando ele vem para esse estado de alerta, esse estado de sobrevivência, é onde o limiar para tudo, de todo tipo de estímulo dele, vem para baixo. E aí, antes, tudo aquilo que não estava incomodando, agora passa a incomodar. Não sei se você já teve o paciente que falou dessa forma para você, mas eu tenho já tive, eu volta e meia eu tenho algum paciente que fala para mim assim, ele pede para parar o procedimento e eu pergunto para ele assim, o que foi? Doeu? Ele diz assim, não, mas eu estou sentindo que vai doer. É o medo de doer. Né? E eu tenho um paciente muito querido que ele teve comigo recentemente e a gente deu risada na consulta dele, lembrando da primeira consulta dele comigo, há uns 6 anos, 7 anos atrás, ele lembrando, né, da frase que era assim, cara, o medo de doer é pior do que a própria dor. Né? Então, você imagina, o cara fala um negócio desse, você imagina o efeito psicológico que o medo de doer tem sobre ele. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, aí ele disse, né, o medo da dor é pior do que a própria dor. Então, você imagina para ele o impacto que era sentir medo de doer. Então, eu precisava realmente, foi um cara que me ensinou que eu precisava realmente dar garantias de que não ia doer. Então, foi onde eu entendi que eu precisava separar uma coisa da outra. Primeiro, você faz a troncular, a pterico-mandibular, aguarda os sinais clássicos dela, a dormência lingual, a dormência labial, e aí, depois que essa dormência lingual e labial ela é referida pelo paciente, você vai lá e você faz os complementos no bucal e no milióide. A gente pode pensar assim, né? Ah, mas isso é óbvio. Quantas vezes a gente é chamado pelo aluno e o aluno fala, professora, na hora que eu estou ali tentando agora, né, terminando ali o acesso, eu estou tentando e está sentindo dor. O paciente já está isolado. E aí a gente vai ver, e aqui, está dormente? Põe a mão por baixo do lençol, aqui está dormente? Não, mas a bochecha está. Ou seja, o que ele fez foi justamente isso. Aplicou na pterico-mandibular, correu, já fez complementar, já isolou e está ali fazendo o procedimento. Né? Às vezes é a segunda consulta que está... Aí na hora de instrumentar, o paciente está sentindo dor. Aí você vai ver, está lá sem a técnica anestésica. E uma coisa que a gente faz na nossa clínica, né, a gente pergunta na nossa ficha, é se o paciente tem medo, né? Uma preocupação que a gente tem. E o que a gente pode levantar, né, nesses anos é assim, o paciente fala que tem medo, a gente vai perguntar, medo de quê? Normalmente ele tem medo de duas coisas. Ou ele tem medo do motorzinho, que ele vai relatar, ou ele tem medo da agulha. E é interessante, assim, esse paciente que tem medo do motorzinho, ele é o que pede muita anestesia. E o que tem medo do motorzinho, ele vai pedir, e o que tem medo de agulha é aquele que vai pedir para fazer o procedimento sem anestesia, que ele aguenta fazer um motorzinho, a gente vai parando, vai limpando e assim vai. Então, normalmente cai nessas duas coisas. E aí tem um terceiro que fala assim, não, tem medo dos dois, de tudo. E aí a gente vai conversar, levantar, você vai ver, normalmente é uma experiência que ele teve ou alguém da família teve. E a gente faz, né, a hipnose, a gente vai fazendo exercício de ressignificar e tudo mais. É uma preocupação que a gente tem, utilizar programação neurolinguística nesses nossos pacientes. Né? Mas realmente é muito importante isso, a gente ter paciência de esperar a pterico-mandibular agir para depois fazer a complementar, porque a gente fica tão empolgado assim, não, agora tem, você deve falar disso, antecipando um pouquinho, a gente tem a articaína, que tem um poder de difusão muito grande, então se a pessoa não teve a pterico efetiva e já quer pegar a articaína para fazer complementar, para suprir o que a pterico tinha que fazer, a articaína não vai fazer. Né? Não adianta você pegar lá o bucal e o milioide
para suprir a necessidade da principal, que é a pterígola, lá pegar o início da troncular. E não faz, porque uma coisa que nós precisamos ter em mente é o efeito placebo. Quando o paciente entra nesse nível de sobrevivência, nesse nível de alerta máximo, a corrente de pensamento que está dominando ali é assim: a anestesia não pegou, a anestesia não vai pegar, e eu estou aqui e eu vou sofrer. E muitas vezes esse estado emocional e esse estado de crença é forte o suficiente, inclusive para terminar de anular um pouco do efeito anestésico que você conseguiu induzir com a sua anestesia. É por isso que o dentista tem que deixar de ser ansioso. O efeito placebo é o efeito pelo qual o indivíduo produz a ação de um determinado medicamento sugestionado pela ação desse medicamento. Tanto é uma coisa aceita pela ciência que todo medicamento que vai ser estudado, ele tem que passar por um estudo onde se compara com placebo. Então, eu dou uma pílula de farinha para alguém, digo para ele que aquilo ali é um remédio para dor, a pessoa está com dor, ela toma ali o remédio de farinha, alguns indivíduos vão dizer, realmente, seu comprimido é muito bom. Né? Então, isso não é uma coisa que é desprezada pela ciência. Mas existe o efeito nocebo. O efeito nocebo, ele é o contrário do efeito placebo. O efeito nocebo é, se o indivíduo não acredita que aquele medicamento ou que aquela determinada, né, droga vai ser adequada para ele, ele anula o efeito da droga, mesmo a droga tendo se mostrado em outros estudos sendo capaz de desenvolver os efeitos das ações. E o efeito nocebo também está aí, para quem quiser procurar na literatura, também está vastamente aí pesquisado e aceito. Então, quando você faz uma anestesia, mais ou menos, não espera, não aguarda o tempo adequado, o tempo necessário, e você já mete broca na dentina do sujeito, quando ele dá aquele pulo na tua cadeira, aquele pulo indica para você o quê? Entrei no modo sobrevivência. E a partir de agora, pode ser que, dependendo de mim, inclusive, né, da forma com que eu penso, estou falando o paciente, pode ser que eu anule até o efeito da anestesia, porque eu não vou acreditar que isso aqui, olha só, não vou acreditar que essa anestesia vai funcionar, e isso pode chegar, às vezes, até no nível de dizer assim, eu não acredito que essa pessoa é a pessoa capaz de resolver o meu problema aqui, a minha dificuldade. E isso aí é um problema complicado. Então, eu acho que a gente não deve cair nesse tipo de situação. Ô, galera, eu falo isso porque, assim, eu estou com 31 anos de experiência clínica e é o que eu falo muito para os meus filhos e falo muito para os meus alunos. Eu não tenho ilusão de que vocês não vão cometer os erros de vocês. Mas eu espero, sinceramente, que vocês não cometam os que eu cometi. Vocês não cometam os mesmos erros. E é exatamente por isso que a gente está batendo esse papo aqui, né? Eu acho que, assim, é importante ressignificar o procedimento, mas eu não conheço forma mais poderosa de ressignificar o procedimento odontológico e endodôntico do que você fazer algo em que ele está esperando sofrer e sentir dor e ele levantar da tua cadeira e te dizer a seguinte frase: nossa, foi melhor do que eu esperava. Essa é a frase que eu internamente eu comemoro, porque eu sei que ali eu consegui fazer ele dar um outro enquadramento para a experiência odontológica, né? Mas, voltando na questão dos complementos, então eu preciso fazer os complementos em momentos distintos, momentos separados. Primeiro eu faço a pterigo-mandibular, aguardo ela dar o tempo dela, depois eu entro com o complemento, e mesmo depois do complemento eu continuo aguardando aquele tempo inicial que eu fiz a pterigo-mandibular, de 15 minutos para eu fazer a intervenção. E aí é o que eu falo muito, tá, mas o que eu faço com esses 15 minutos? Gente, sem sacanagem, tem situação que eu levo mais tempo para anestesiar do que para fazer o que eu tenho para fazer. Agora mesmo, essa semana, eu peguei um paciente, conversei com ele, falei para ele, amigo, vamos fazer uma coisa? Eu vou te anestesiar, você está me dizendo que você tem dificuldade, né, da anestesia fazer efeito em você, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer anestesia em você, fiz o pterigo-mandibular e falei para ele, vai lá para a sala de espera, me espera um bocadinho, que eu vou atender o próximo paciente, que é uma consulta, vou fazer a consulta dele, daqui a pouco eu te chamo. Quando ele entrou na minha sala, ele já estava dormentezão, numa boa, ficou uma meia hora lá fora, 40 minutos lá fora, por isso que eu falo, Adriano,
A gente não pode ter pressa, cara. Se você realmente está a fim de dar um atendimento de qualidade para o seu paciente, você não pode ter pressa. Porque o efeito, ele leva um tempo para acontecer. E não adianta eu ficar ditando regra para vocês aqui, embora o Malamed diga de 10 a 15 minutos, mas vocês vão ver que vão ter indivíduos que são mais rápidos e indivíduos que são mais lentos. Isso é da constituição individual do cidadão. Mas eu já vou dar uma dica quente para vocês aqui. Continua aqui no raciocínio comigo aqui. Deixa eu falar uma coisa. Você vê que a gente organizou aqui 6 passos para uma anestesia pitérico-mandibular efetiva, né? Mas isso é um pedacinho da aula que nós temos, o Léo que dá essa aula, nosso curso 100% online de endodontia, é um curso completão, tem a aula de anestesia lá e que ele pega a questão de alergia, né? Indicação de cada sal anestésico, né? Interações, bem completinho ali. Então, assim, hoje a gente está falando desses 6 passos, né? 6 passos para a gente prestar atenção, né? De maneira genérica, né, para você prestar atenção na questão da anestesia. Quer saber mais? Na descrição sempre tem lá, eu coloco o nosso Linktree para poder vocês conhecerem o nosso canal do YouTube, tem lá o link dos nossos cursos online. Nesse curso até a gente manda um kit de material de endodontia com os dentes prototipados para você aí no seu espaço conseguir praticar e trabalhar em endodontia de qualidade. A gente tem aluno no Brasil inteiro, e eu acho muito legal esse curso, Adriano. Para mim ele cumpre uma função social também muito importante, interessante, são daqueles colegas que estão em locais que não têm fácil acesso a um centro de desenvolvimento, né, de aprimoramento profissional, de treinamento, uma cidade de médio porte, uma cidade de grande porte e tudo mais, mas isso não impede ele de se atualizar, de querer melhorar a prática clínica, e ele pega e compra um curso 100% online do Núcleo Endo. Quer dizer, a gente tem que bater palma, né, para uma pessoa com esse nível de compromisso, porque o que a gente faz aqui é entregar o que precisa ser entregue para a coisa. Isso, né? Aí. E semana que vem, até lembrar que a gente tem esse tipo de serviço também, que é a mentoria individualizada. Esse aluno, ele faz a parte prática, laboratorial, né, que comprando por 100% online, e ele vê aquela dificuldade que ele tem, pontos específicos dentro da endodontia, e pede para a gente, eu quero atender paciente com essa dificuldade, para eu poder colocar em prática e destravar o que ele está precisando destravar e praticar. E aí a gente monta ali 2 dias e meio de clínica, atendimento a paciente, um bate-papo, né? Toda a parte teórica, laboratorial e clínica, numa imersão super direta e reta no que você precisa, individualizada e personalizada para você. Então, esse é um outro trabalho que a gente tem, precisando, a gente está aí também. Né? Estamos à disposição. Isso. Mas vamos entrar agora no nosso 5º item, que são as drogas, né? Muita discussão a respeito, mepivacaína, articaína, lidocaína. Pois é, eu também fui para a literatura pensando assim, cara, será que tem um anestésico que seja efetivo, resolutivo? Será que a articaína ela é tudo isso? Ou será que a articaína ela tem algumas limitações, ou ela tem situações que não pode ser utilizada, como alguns dizem por aí? Ou será que a MEP, tudo, né? Ou ela resolve tudo? Será que a MEP é melhor do que a IDO? Quem que é melhor no final das contas? Então, eu fui para a literatura. E eu fiz uma busca na literatura de 2015 até 2024, onde eu fui buscar estudos de topo de pirâmide de evidência científica. Então, eu peguei só ensaio clínico randomizado e peguei revisão sistemática com meta-análise. Foram 8 trabalhos. Gente, eu não estou escrevendo trabalho. Então, eu peguei 8 para eu poder ler, para eu poder dar uma situada de 2015 até 2024. A conclusão final que nós chegamos, né, que se chega olhando essa literatura, é que assim, não existe um consenso, uma evidência científica forte para apontar que um é melhor do que o outro. Pasmem vocês que, assim, a anestesia com articaína, com mepivacaína ou com lidocaína, as 3 se equivalem em relação aos efeitos no nervo alveolar inferior. A literatura mostra para a gente em ensaio clínico e na meta-análise. Então, não existe uma diferença tão grande assim. Agora, onde existe a diferença? A diferença existe nas anestesias complementares. O que a tendência da literatura, o que ela apontou para a gente, e desde então a gente tem feito, e me parece que tem sido bastante satisfatório, pelo menos pelos resultados que eu tenho tido, desde que eu comecei a adotar
esse protocolo é ptérigo mandibular com lidocaína e adrenalina 1 para 100 mil, né, e epinefrina 1 para 100 mil. Então, ptérigo mandibular com lidocaína e vasoconstritor, e os complementos com articaína. Porque aí você associa realmente a articaína no ponto onde ela é forte, que é o quê? A difusão tecidual. Então, eu entendo que ela é muito boa para se difundir nessa parte do nervo bucal, na vestibular, né? No nervo milioide, intraligamentar e tudo mais. Você consegue ali uma complementação com a articaína bastante interessante, mas que primeiro você teve que criar uma base desse bloqueio lá atrás com a lidocaína. Então, é o que a gente tem recomendado. Então, do ponto de vista medicamentoso, realmente, lidocaína na ptérigo mandibular, articaína nos complementos, nervo bucal e nervo milioide. Você vai falar da Prilo, que você... recomendação para o paciente? A prilocaína, eu acho interessante a prilocaína porque assim, ela tem algumas recomendações muito interessantes, principalmente para aqueles pacientes que são, por exemplo, diabéticos, por exemplo, descompensado, que você vai precisar fazer uma intervenção nele. Você tem ali uma vasoconstrição interessante, que é importante para aumentar a potência do anestésico e não deixar ele mais estressado ainda, mas você não tem o efeito de elevação da glicemia, como é o caso, né, da lidocaína com epinefrina, que isso pode acontecer. A epinefrina provoca esse tipo de efeito, né? Um paciente que tem a função ali, a parte de cardiopatia, descompensada e tudo mais, é melhor você fazer prilocaína nele, porque a felipressina, ela vai fazer o torniquete local, mas ela não vai afetar a questão do batimento cardíaco, a força de contração, etc. e tal, né? O paciente que é arrítmico, por exemplo, e tal, é interessante você fazer prilocaína e depois, né, por causa da felipressina. Mas, de maneira geral, nos pacientes compensados, nos pacientes normais, nos pacientes compensados, a lidocoepinefrina, ptérigo mandibular, articaína com epinefrina, para fazer os complementos. Gente, isso foi um mimo aí, um presentinho, que é essa coisa da prilocaína, é muito importante a gente saber disso, né? Que a gente fica tão habituado com a lido, lógico, para a grávida vai continuar sendo, né? Tudo para criança também, mas para pacientes com a questão da glicose, lembrar, né, de fazer profilaxia antibiótica, que a gente está tratando de pacientes com um efeito sistêmico ali, né? Descompensado e tal. Então, essa coisa da prilocaína fica aí, se você não entendeu direito, volta e escuta de novo, porque foi uma dica boa aí para vocês entenderem o uso da prilocaína recomendado pela Associação Americana de Cardiologia. Isso. Né? Eu acho até, Adriana, eu penso que é o seguinte, que o dentista, ele precisa parar com essa mania dele de achar que um protocolo, né, é só de um jeito, é lidocaína para isso e articaína para aquilo. Eu gosto de trabalhar com 4 anestésicos na minha gaveta. Eu acho que o grande profissional é aquele que sabe a função de cada coisa, a sua indicação, e sabe exatamente o momento exato de dizer assim, essa hora é a hora de eu usar isso, esse momento é o momento de eu usar aquilo. Então, esse é o chamado que a gente sempre faz para os colegas da questão do estudo. Conhecimento liberta. Quanto mais você sofistica a sua caixa de ferramenta, melhor você tem como, né, mais você tem como lidar com problemas complexos, que para os outros, às vezes, até são complexos, mas para você não vai ser complexo, porque você tem a ferramenta apropriada para lidar com aquilo ali. Então, a MEP sem vaso tem a sua aplicação, a prilocaína tem a sua aplicação, a articaína tem a sua aplicação, a MEP com vaso tem a sua aplicação, a lidocaína também tem a sua. Então, né, na aula a gente explica isso aí melhor. E uma dica que a gente faz lá entre a gente é assim, eu acabei de comprar uma caixa de articaína. Aí ele comprou a caixa de prilocaína dele. Eu vou lá e disse, vou te dar 2 cartelinhas de articaína com a validade estendida, né? Porque está com a caixa novinha. Ele vai lá, me dá duas cartelas da prilocaína. Então, a gente fica sempre com o anestésico novinho. Então, compartilha com o colega, divide aí, divide com o colega, mas vai sofisticando a sua, né, os anestésicos que você
utiliza. Estou falando para ptérigo mandibular, em pacientes compensados, devidamente controlados, em pacientes normais, ptérigo mandibular, lidocaína 1 para 100 mil, complementos com articaína, é o que a literatura tem dado para a gente de melhor evidência científica. E agora o último item. O último item também é um recurso muito interessante para a gente poder favorecer a instalação da anestesia. O sexto item é o quê? Analgesia preemptiva. E o que é analgesia preemptiva? Analgesia preemptiva é você fazer uso de drogas anti-inflamatórias antes de você fazer o procedimento endodôntico, você fazer a anestesia propriamente dita, com o intuito de você reduzir a interferência que a inflamação eventualmente possa estar fazendo no bloqueio da sua anestesia. A gente sabe que a inflamação, sim, ela tem um mecanismo pelo qual ela atrasa a instalação da anestesia, não é que ela impede, ela atrasa. Aquela anestesia que, numa condição normal, você ia conseguir em 10 minutos, em 15 minutos, num dente inflamado, você vai conseguir em 30 minutos, 40 minutos. Ou seja, não tem esse papo de que está inflamado, a anestesia não vai pegar. Não. Complementa a frase. Não vai pegar porque eu não vou ter tempo de esperar. É isso que você está querendo dizer. Né? Porque, assim, vai instalar, só que você vai ter um atraso no mecanismo de instalação. Correto? Então, alguns estudos já têm sido feitos já há mais de 25 anos, isso já vem sendo pesquisado, se eventualmente o uso de analgésicos, se o uso de anti-inflamatórios, antes da instalação, antes da aplicação da anestesia, se pode ajudar, se pode favorecer a instalação do anestésico. E aí, a literatura ela aponta para a gente com um nível muito interessante de certeza, dizendo para a gente o seguinte: é melhor você fazer um anti-inflamatório 1 hora antes de você fazer a anestesia do que você não fazer nada. Ok? É melhor você fazer o anti-inflamatório do que você simplesmente deixar o anti-inflamatório lá. Ou seja, o anti-inflamatório ele tem sim um efeito de contribuição, de colaboração na instalação dessa anestesia. Quando eu falo em efeito de contribuição, efeito de colaboração, é que muito provavelmente o anti-inflamatório ele vai ajudar a diminuir o tempo de instalação dessa anestesia. Então, se num paciente normal você conseguiria em 10 minutos, e num paciente com a condição inflamatória você conseguiria em meia hora, 40 minutos, talvez ela traga para 25, 20 minutos. E vai favorecer, inclusive, depois, a potência desse bloqueio. Então, ela melhora não só a performance do anestésico para ele conseguir a instalação, como depois também a velocidade de instalação desse negócio. Tá? Beleza. O que a literatura mostra para a gente? Então, é melhor você fazer anti-inflamatório do que você não fazer nada. Agora, entre os anti-inflamatórios, a dexametasona, 4 miligramas, ela é melhor do que um analgésico, do que um anti-inflamatório não esteroidal. Embora, numericamente falando, os níveis sejam mais altos, tem um trabalho do ano passado do professor Guilherme Rodrigues, do professor Marcos Frozoni, que mostrou que a Dexa melhorou os resultados, melhorou a efetividade da anestesia em 39% e o diclofenaco potássico em 21%. 39 para 21 é uma diferença numérica muito interessante, porque é quase o dobro, concordam comigo? Um é 40%, o outro é 20%, se a gente for aproximar. Mas, né, caprichos da estatística, estatisticamente não foi significante. O que o estudo do Guilherme mostrou? O estudo mostrou que, comparando com placebo, ou seja, não fazer nada, é melhor você usar um anti-inflamatório do que você não fazer nada. Mas, dentro desses anti-inflamatórios, a Dexa ela é melhor para favorecer a ação do anestésico do que o diclofenaco potássico. Existem outros estudos na literatura, por exemplo, que estudaram com ibuprofeno, estudaram com acetaminofeno, que é o paracetamol, estudaram com cetorolaco, né, com Deocil. Todos eles mostraram que existe sim uma interferência positiva, que existe sim uma influência positiva em favorecer a atividade anestésica.
Mas não existem comparativos desses medicamentos com a dexametasona. Que eu me lembre, o trabalho mais recente que eu vi comparando com a dexa foi esse, do Guilherme. Então, o que eu tenho feito ultimamente no meu dia a dia quando eu vou lidar com esse tipo de situação? Um comprimidinho, dexametasona, 4 miligramas, 1 hora antes, e aí, então, eu faço anestesia pterimandibular com lidocaína, 1 para 100 mil de epinefrina, e os complementos com articaína, 1 para 100 mil de epinefrina. E dou o tempo necessário para fazer, iniciar a atividade. E agora, a dica bônus. Não, eu acho que esse podcast vai ter que ser assim, se você chegou até aqui, escreve para mim no comentário, põe assim, 6 mais 1. Né? Ou então, vamos ver se é a mesma coisa, porque para mim é 6 mais 2, então, que eu tenho a número 7 aí, que é o quê? Velocidade de injeção do sal anestésico. Nossa, o seu é o 7? É esse? Não. Não, então viu? É 6 mais 2, então, tá, então gente? É 6 mais 2, agora é 8. Velocidade de injeção também é uma coisa importante. Não é, porque lembra que o Morpheus, o pessoal da empresa mandou para a gente o Morpheus, que é para a gente testar e trabalhar, ajudar a participar, né, da pesquisa e tal, que é assim, a velocidade de injeção do anestésico, ela influencia sim. E uma dificuldade que eu tinha na época era assim, porque é tão lenta a injeção, né, a deposição do sal anestésico, você fica ali um tempo muito grande. Morpheus, né? Do Morpheus, isso. Gente, o Morpheus, ele é um dispositivo, ele é uma máquina de injeção computadorizada do anestésico, onde o fabricante alega, e realmente, né, ela é tão lenta a injeção que é indolor. Isso. Tá? E aí eu lembro, não é possível, Leonardo. Ele foi e me mandou um trabalho mostrando a efetividade da anestesia quando se faz uma injeção lenta. Então, ali, para mim, acabou assim, o tempo inteiro conferindo o refluxo e fazendo ela de maneira bem lenta. Então, é isso que eu pego muito ali com os alunos na clínica, da faculdade, para eles terem esse cuidado. E tem uma razão, né? Você dá tempo realmente para o osso, para o tecido ósseo, para o tecido circunjacente poder absorver, né? Ele vai absorvendo o anestésico, é importante. Né? Agora, a dica bônus que eu ia comentar aqui é a seguinte, gente. Vocês viram que a Adriana deu um relato aqui, né? Que ela classificou os pacientes em 3 classes, vamos dizer assim, né? Em 3 tipos. O paciente que tem medo do motor, o paciente que tem medo da agulha e o paciente que tem medo das duas coisas. O paciente que tem medo da agulha, o jeito de você resolver isso, claro, é você usar a pastinha. Isso aí. Você usar a benzocaína, né? E não vem com esse papo de que é psicológico, não. Eu me lembro de uma paciente que eu atendi uma vez em que ela falou, doutor, o senhor vai fazer pastinha aqui, né, para conseguir anestesiar, né? Eu falei para ela assim, não, pastinha é psicológico. E ela deu a seguinte resposta, que eu levei para mim. Doutor, leva mal não, mas do meu psicológico eu cuido eu. Entendeu? Tomei pé ali na frente dela, né? E ficou comigo. Então, eu levei comigo. Então, pastinha é importante, aquele efeito anestésico, aquela dormência superficial que o paciente sente, aquilo ali tem uma influência importante na percepção dele. E, cara, se você quer agradar teu cliente, a percepção dele tem que ser a melhor possível, correto? E para o paciente que tem medo da broca, que tem medo do motor, a dica quente é o quê? Como que a gente testa se a anestesia está sendo já efetiva? Como que a gente testa se a anestesia já está fazendo o efeito que você espera? Se ela já chegou em nível profundo, em nível pulpar? Você faz teste de vitalidade, porra. Pega o seu algodãozinho lá, o seu endoice, testa ali, congela o algodão, vai lá e bota no dente do cidadão. Se ele não reclamar de dor, se ele não se incomodar e tudo mais, é porque realmente você conseguiu a dormência profunda. E isso é muito importante. Por que esses pacientes eles têm medo da broca? Por que eles têm medo do motor? Né? É o relato deles. Eu tenho medo do motor, eu tenho medo da broca. Por quê? Porque esses pacientes foram expostos a um efeito que na programação neurolinguística a gente conhece como ancoragem, que é, ele fez uma associação em nível cerebral
do estímulo doloroso com o ruído do motor, com o ruído da caneta de alta rotação. Então, quando ele ouve a caneta de alta rotação, aquilo dispara nele, no sistema nervoso central dele, a sensação de dor, porque ele fez essa associação lá atrás. A gente chama isso de ancoragem. E você ancora o tempo todo com tudo. Todo mundo aqui tem uma música que, quando ouve, né, levanta o espírito, dá vontade de ir para a balada, se divertir. E também todo mundo aqui tem uma música que, quando ouve, se lembra de um momento triste na vida, né, de uma bad que você passou. Todo mundo aqui tem um cheiro de uma comida que lembra, essa comida me lembra a comida da minha avó, esse cheiro me lembra o bolo de fubá que a minha mãe fazia. E assim, isso são ancoragens, são âncoras. É você estimular, você associar um estímulo que você recebe com um estado emocional que aquilo te desperta. E o que nós, dentistas, passamos o último século fazendo nos nossos pacientes foi ancorando esses pacientes negativamente, porque a gente não dá tempo da anestesia fazer efeito, soca a broca na dentina do cara, e o que ele faz? Ele associa o ruído com a sensação dolorosa, e aquilo traz um estado emocional muito impactante para ele, muito ruim, de muito sofrimento. Então, seja inteligente, não ancore mais os seus pacientes negativamente. Quando você quer saber se a polpa realmente ela já está anestesiada, você pega o seu algodão, bota o seu endo-ice lá, vai lá e coloca na vestibular do dente e vê se ele vai ter alguma reação. Se ele tiver alguma reação ainda, porque não está na hora de você começar o procedimento, não tenta. Não tem essa. Ontem ainda, só para fechar, anteontem, aliás, eu atendi essa urgência, ainda falei com uma paciente. Falei assim, imaginando que quando você chegou aqui, a dor que você estava era número 10. Quando eu coloquei o algodão gelado agora, depois desse tempo todo que você está anestesiado, que número que você daria para o que você está sentindo? 4. 4 ainda está alto. Uhum. Né? Dali 10 minutos de novo, eu testei de novo, quanto que está agora? 2, doutor. Olha só que interessante. Por isso é que os estudos, né, associam, chama escala visual analógica. É para o paciente conseguir fazer com que você entenda a dor dele, né? É um jeito inteligente de você pegar e atribuir. Olha, imaginando a pior dor que você sentiu, você dá o número 10 para ela. Que número que você dá para isso que você está sentindo agora? Eu dou 8. Pô, então tá doendo pra caramba. É. Né? Qual foi a pior dor que você teve na sua vida? Uma cólica renal. Pô, mano, você tá com uma dor de dente que é 8, perto de uma dor de uma cólica renal, pô, tá doendo pra caramba. Né? Se ele fala para você que não, agora caiu para 2, caiu para 1, beleza, agora eu posso começar a trabalhar. Ou caiu para 0, agora eu posso começar a trabalhar. Então, a dica bônus, no final, além da sua lembrança muito feliz, que é a questão da velocidade de injeção, a dica bônus no final é essa. Passe a ancorar positivamente seus pacientes e acabe com esse negócio dele ficar associando o ruído da turbina de alta rotação com a sensação de dor no dente. Quando você quiser saber se a sua anestesia está sendo já efetiva, está produzindo o efeito que você espera dela, faça um teste de vitalidade. Congele o algodão e leve ali. Congela o algodão, leva o endo-ice lá, o ice endo, a marca que você quiser, leva lá na vestibular do dente, testa e observa a reação do seu paciente. Muito bom. Beleza? Hoje foi mais esse Pode Crendo, que hoje está espetacular, porque a gente trouxe coisa pra caramba para vocês aqui. E, ó, lembra de curtir, mandar para alguém fazer um comentário, né? Me diz aí se você já passou por esse tipo de situação. E depois dá uma explorada lá no nosso Linktree, né, Adriana? A gente está cheio de curso. O fato é o seguinte, não tem desculpa para você não se atualizar em fazer melhor aquilo que você já faz no seu dia a dia. Os seus pacientes merecem, você merece também trabalhar de uma maneira mais segura, de uma maneira mais confiante, de uma maneira mais tranquila, porque você vai ter base, compreensão das coisas que você precisa fazer. E isso vai te dar convicção para você fazer bem o que você já faz. Então, clica no nosso Linktree, lá no nosso Instagram, lá, @Nucleoendo Odontologia. Procura pela gente aqui nesse canal do YouTube, no Spotify. Faz um comentário, dá uma força para a gente aí, né, doutor? Isso aí. Valeu. Beijo grande. Até a próxima.